Olá, pessoal! Hoje vai começar então para vocês uma sequência de patologias da coluna. Essa sequência vão ser 3 aulas falando então sobre os desvios posturais da coluna. Hoje nós vamos ver duas patologias, a escoliose e a hiperlordose. Na outra semana vai entrar então a hiperlordose. E aí vou dar uma revisada um pouco ainda sobre essa matéria aqui dessa semana, tá bom? E ainda, se der, vou colocar para vocês na outra semana uma avaliação postural. Então, para começar, temos que relembrar a nossa coluna vertebral, que ela é composta por 33 vértebras, que vai desde o crânio até o nosso cóccix. E essa coluna, então, pode variar de 72 centímetros a 75 centímetros, porque depende do tamanho da pessoa, tá bom? Consta, então, de 4 curvaturas côncavas e convexas, no sentido antero-posterior e látero-lateral, nas regiões cervicais, torácica, lombar e sacral. Disposta para sustentar eretamente o corpo, permitir locomoção e bom funcionamento dos órgãos respiratórios, equilibrar a cabeça e proteger a medula espinhal. Então, aqui uma foto simples de postura. Essa aqui seria, então, a foto melhor para vocês, falando o que é a postura correta. Aqui nós temos como fosse uma linha. Essa linha, ela pega aqui parte da nossa orelha, um pouco anteriorizada em relação ao ombro, um pouco à frente do nosso cotovelo, pega a nossa espinha ilíaca antero-superior, um pouco atrás da nossa patela e bem no nosso tornozelo. Então, se essa linha, esse prumo, né, passar aqui, vocês estão alinhados lateralmente. A postura correta é quando o eixo da coluna vertebral encontra-se em harmonia, como aqui, ó, tá? Os tipos principais de desvio são cifose, lordose e escoliose. A cifose pode ser chamada de hiperlordose e a lordose de hiperlordose, tá? Então, aqui vocês estão vendo que tem variações, a pessoa um pouco mais para trás, o bumbum um pouco mais arrebitado, o joelho em flexão. Aqui um ombro e uma coluna meio que corcunda, ou uma cabeça anteriorizada. Então, essas são algumas das alterações posturais. E aí, hoje, vamos começar então com a escoliose. Quando a coluna vertebral assume patologicamente uma posição de desalinhamento, contorcendo-se em seu próprio eixo, inclinando para frente, para trás e para os lados. Então, a escoliose mesmo é quando você olha a pessoa de costa ou de frente e você vê ela torta para o lado. Por que ele falou que torce para frente, para trás, para o lado? Porque quando a pessoa fica torta, a coluna faz isso aqui, ó. Ela tem uma rotação no seu próprio eixo, tá? Então, ela fica rodada. Então, por isso que ela roda, tá? Tanto a parte anterior, posterior, lateral, lateral. Mas o visível mesmo é ela inclinada. Ela ocorre muito mais em mulheres do que os homens, tá? A maioria dos casos que vem para mim como fisioterapeuta são mulheres que têm. Ela classifica em 2 tipos, a funcional e a estrutural. Qual a diferença da funcional com a estrutural? A funcional pode ser vocês mesmos, normais, sem escoliose, carregar uma bolsa o dia inteiro pesada de um lado só e ficou assim. Aí você consegue fazer um alongamento e a sua coluna voltar a ficar normal. Ou quando é criança, que ela tem uma escoliose sim, só que quando você arruma, alonga, a coluna fica reta. Então essa é uma funcional, só tá tortinha e vocês vão lá, esticam, arrumam e ela volta ao normal. Uma estrutural é quando não tem mais como ela voltar ao normal. Então, ela está estruturada, as vértebras já estão consolidadas naquela posição. E aí não tem como você zerar de novo aquela coluna. Tem como melhorar com exercícios, mas não tem como zerar mais. Como são os tipos de escoliose, né? A maioria dos casos, maioria total, ela é idiopática. Não tem noção do porquê surgiu. Mas tem algumas outras aqui, por que acontece? 10% são porque ela nasceu com a escoliose, tá? Ela nasceu com a coluna tortinha para o lado. Aí tem a escoliose neuromuscular, que é por sequelas de doenças neurológicas, como a poliomielite, que já foi erradicada, graças a Deus, e a paralisia cerebral. A paralisia cerebral, ela comete muitos músculos, ela deixa os músculos muito fortes de um lado, tensos e relaxados do outro. Ela tem a espasticidade, que te fala, aumento do tônus. Como aquilo é desigual,
ela acaba então deixando a coluna torta da criança, lateral, ela comete várias outras coisas, mas ela também causa escoliose. A idiopática que eu falei para vocês, a causa desse tipo não é conhecida e é a mais comum, tá? Apresenta características de diferentes níveis de evolução. Então, do nada aparece, do nada aumenta muito ou para de aparecer, ela é assim. Escoliose pós-traumática surge a partir de doenças do tecido conjuntivo ou anomalias cromossômicas. E a escoliose degenerativa do adulto, quando é causada pela degeneração do disco da coluna vertebral e suas articulações, principalmente com o avanço da idade. Então, isso aqui não acontece tanto, não. O que acontece mais, vocês vão ver mais, é essa aqui, ó, a idiopática, tá bom? E mais em mulheres. Aí, como que são as escolioses? Então, a coluna, se você vê ela de costa, ela tem que estar reta, ela não tem que ter essa curvatura aqui lateral. Então, nós podemos ter essa curvatura aqui, ó, na região torácica, podemos ser um pouco mais baixa na região lombar, ou tóraco-lombar, ou na região lombar um pouco mais em cima, ou podemos ter duas curvaturas, na região lombar e torácica e um pouco na cervical, né? Aí tem de tudo. Então, é a chamada escoliose total ou em C, essa em C é bem clássica, apresenta uma única curvatura, ocupando mais uma região da coluna vertebral, então é um Czão. Tem a em S ou Z, apresenta duas ou três curvaturas, tipo essa aqui, ó, em cada região da coluna. A escoliose simples apresenta uma curvatura e uma região vertebral. A simples e a em C é a mesma coisa, tá? E a tripla é a mesma coisa do que essa em Z aqui, que é duas ou três curvaturas. Aí tem essa diferença que falam. Qual que é a diferença maior que a gente vê nos laudos? Ou C ou em S. Essas outras nomenclaturas aqui a gente quase não se vê. Então, essas duas primeiras aqui que a gente escuta mais. A minha escoliose é em C, a direita, a minha escoliose é em S, a esquerda na lombar e direita na torácica, tá bom? Aí, como que é o histórico do paciente? Você vai fazer o exame físico do paciente, vai ver se tem alterações na pele e anexo. Vai ver se tem contraturas musculares, assimetria das mamas, ombros e pelve. Isso aqui eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, num outro desenho. E aqui eu sei que não é a área de vocês, da educação física, mas é legal saber, né? Nunca é perdido o conhecimento. Você pede para a pessoa inclinar a frente sem fazer muito esforço, e vocês vão ver essa giba aqui, isso aqui chama gibosidade, tá? Essa gibosidade fica bem presente. Então, aqui uma gibosidade à esquerda. Então, ela tem uma escoliose com a gibosidade à esquerda. Então, esse aqui é o teste de Adams, você pede para ir à frente e você vê isso aqui. Olha isso. As escolioses idiopáticas, então, são 80% dos casos, não é possível identificar sua causa, é dividido em 4 grupos. A juvenil, que é do nascimento até os 3 anos de idade, então até os 3 anos apareceu do nada essa escoliose. Essa é a infantil. A juvenil, que é dos 3 aos 9 anos de idade. A do adolescente, dos 10 aos 18 anos de idade. E do adulto, que é após 18 anos de idade. Essa aqui é bem difícil de acontecer. O que mais aparece é a juvenil e do adolescente, porque está em fase de crescimento e a coluna começa a crescer e começa a ficar torta. Aí aqui tá falando que algumas pessoas são mais suscetíveis a ter esse encurvamento da coluna, tá bom? Geralmente nessa fase da puberdade. Sinais e sintomas. A pessoa vai colocar roupa, como é de mulher, mulher fica se olhando mais, ela vai falar assim que a cintura tá desigual, que um lado tá sobrando gordurinha e o outro não, tá? Ela vai perceber que tá diferente. Os ombros, vai colocar uma blusinha, um maiô, vai ver que um ombro tá mais erguido e o outro não. Então, você fica tudo meio que assimétrico. Um lado da caixa torácica ou da perna pode parecer menor que a outra. Como tem essa rotação, então parece que um lado é maior que o outro. E o corpo se inclina mais para um lado do que o outro. Ela pode ter dores musculares, leve ou alta, dependendo da região. Pode ter dor lombar, torácica, mas ela tem principalmente dor cervical e lombar. Ela tem uma sensação de fadiga nas costas, especialmente após um longo período na posição sentada ou em pé. E aí pode ter os fatores psicológicos agravados, porque se for uma escoliose grande
e ela vai colocar uma roupa, ela vai ficar com vergonha, porque como é mais mulher e tá na fase da adolescência, crescendo mama, é uma fase meio complicada para ela se sentir diferente dos outros. Aqui é uma escoliose bem grande, aqui. É medido através do ângulo de Kolbe, tá? Isso aqui o médico faz uma linha aqui, faz outra linha aqui e mede o grau dessa escoliose. Então, o diagnóstico dela é por avaliação postural, por raio-x, tomografia computadorizada, ressonância magnética. Qual que é o tratamento da escoliose? São curvas até 30 graus, elas são tratadas de forma conservadora, sem cirurgia, sem colete, sem nada, com fisioterapia, principalmente com RPG. Acima de 30 graus, além da fisioterapia, faz necessário esse uso de colete. Esses são horrorosos, pessoal, é bem ruim de ser usado. E geralmente são adolescentes, então não é nem um pouco legal nessa fase estar usando colete. E acima dos 50 graus, o tratamento geralmente é cirúrgico. Isso aqui é uma foto de uma menina que tinha uma escoliose. Estão vendo aqui em S. E depois fez a cirurgia para dar um realinhamento na postura. Onde entra vocês aqui? A pessoa pode fazer atividade física? Claro que pode. No final, vou estar descrevendo da cifose, mas o que da cifose também serve para a escoliose, tá bom? É o mesmo tratamento dos dois. Aqui uma outra... Esse aqui eu falei para vocês. A cabeça não está centralizada, um ombro mais alto que o outro, uma escápula mais alta que a outra. Dá para ver essa alteração aqui da coluna, a cintura que fica desigual, a altura da pelve também, do quadril, né, que fica também desalinhado. Então, é todo esse desalinhamento na pessoa. Aqui mostrando as fibras musculares compensando um lado em relação ao outro. Há uma descompensação geral na pessoa. Então, na escoliose, o ideal, vou falar de novo isso na outra semana, é tratar o quê? Alongar tudo e fortalecer tudo, tá? Dos dois lados. Aí agora a hipercifose. A hipercifose é o aumento da curvatura que já existe no nosso corpo. Nós temos essa curvatura aqui na lombar e nós temos essa curvatura aqui na região torácica. E nós temos essa na região do pescoço, na região cervical, tá? Só que aí quando aumenta muito é a cifose, ou a hipercifose. Ela é normal de 20 a 45 graus, acima disso já não é. Ela tem do tipo angular, quando atinge várias vértebras e ela é bem longa, essa cifose, ou não angular, que é uma cifose bem curtinha, a pessoa fica bem tortinha, pequena. Aí dentro dessa longa nós temos a moléstia de Schwarman. Falam que até essa moléstia de Schwarman, tá vendo? Pega toda a coluna. Essa moléstia de Schwarman aqui é tida como uma outro tipo de cifose. É uma alteração óssea que a pessoa adquire e começa a deformar, tá bom? A pessoa. Diversas situações e doenças podem provocar exagero da cifose normal. Má posturas, isso aqui. E a cifose é interessante que é mais visível em homem do que em mulher. A mulher tem bastante, mas assim, não tem aquela discrepância como na escoliose, que é basicamente mulher. A cifose tem bastante em homem. Tem a moléstia de Schwarman que eu passei para vocês agora, tem os efeitos congênitos, as pessoas nascem com essa alteração, tem alterações paralíticas, tem alterações de mielomeningocele, que também é defeito congênito, pós-traumático porque sofreu um trauma e aí fraturou algumas vértebras, inflamatórias e metabólicas que podem acontecer ao longo da vida da pessoa. Radiologicamente, então, se o grau dela, da cifose, for maior que 45 graus, eu tenho uma hipercifose ou a chamada patologia cifose. Clinicamente, ela aparece entre os 12 e 17 anos. E a queixa principal é a má postura, simplesmente dos pais. Os pais reclamam que a criança, principalmente o menino que cresceu muito, tem muita má postura. Cansaço e às vezes dores na região da cifose. Então, aqui é uma cifose adquirida. Adquirida nós temos com o tempo. Aqui é uma congênita, ela nasceu com isso aqui, ó. E adquirida, ela vai aparecer o problema ao longo da vida dela. A postural é a mais normal de todas, que é para acometer, então, o indivíduo. Pessoas que sentam errado, começam a ver muito celular, ou fica jogando muito videogame, tudo torto, coloca o encosto do carro muito para trás e ficam horas naquela postura, ela vai, então, desequilibrar
a parte muscular dela e poder ela mesma gerar uma doença na coluna dela. As causas, então, a maioria das causas sempre é desconhecida. Temos fatores genéticos, tipo o pai tem cifose, a mãe tem cifose, a tia tem cifose, a avó tem cifose. Provavelmente você vai ter cifose, tá? Patologias associadas e problemas posturais estão entre os principais. Então, basicamente, essa patologia ela é postural. Aí vocês viram que tem outras causas, mas o grande, sim, a grande maioria tem por alteração da postura, por não se colocar direito, né, em pé ou sentado, deitado. Ele vai causar danos musculares, ele vai afetar também ligamentos da coluna, vai desestabilizar os ossos e vai alterar essa curvatura natural. Exemplos a serem evitados: carregar peso em excesso, exagerar nas atividades físicas, apoiar mal as costas quando sentado, dormir de mau jeito e mau uso do celular, aquelas pessoas que ficam com a cabeça lá anteriorizada. Falaram também, em pesquisas que eu estava olhando, que pessoas que dormem mais de 10 horas por dia podem ter, então, uma hiperlordose. Desculpa, é hipercifose, aqui está escrito errado, tá, nesse slide. Aqui ainda está escrito errado, depois eu vou corrigir para vocês no portal, é hipercifose. A idade, conforme o corpo vai envelhecendo, é natural que as curvas da coluna se tornem tanto mais acentuadas devido às alterações ósseas comuns da idade. Então, todo mundo que for ficar velho, ele vai ter uma pequena cifose, tá? Essa pequena cifose pode ser pequena ou pode ser muito grande. Depende de como que você aproveitou sua vida no decorrer do tempo. Fez exercício físico, fortaleceu, melhorou a postura. Ou você foi uma pessoa relaxada que andava toda curvada. Aí, claro que sua cifose vai ser muito maior. A osteoporose, por fragmentar o osso e quebrar, então ele vai quebrando e achatando e formando uma cifose também. Temos problema do desenvolvimento, que é o caso da cifose congênita. Então, lá na vida uterina, teve problema por fazer a constituição das vértebras e ela nasceu com cifose. Mas o que pode gerar também cifose é a idade e a osteoporose. Por isso que os velhos são mais baixinhos quando velho do que quando era moço. Doenças relacionadas à hipercifose. Espondilólise, que é a quebra, escorregamento das vértebras. Espinha bífidas da mielomeningocele. Doenças de Paget, neurofibromatose, distrofia muscular. Então, isso aqui são tudo doenças neurológicas, tá? Tuberculose, artrite reumatoide, espondilite anquilosante e câncer. Aí tem aqui as doenças também reumatológicas e tumores. Os traumas também podem ocorrer, como eu falei para vocês. E aí, na avaliação do raio-x, temos aqui, né? Olha isso aqui, como que era essa hipercifose gigante e como ficou depois uma cirurgia feita nessa coluna. Então, vou avaliar como? Avaliação física normal, raio-x, ressonância magnética, tomografia computadorizada e densitometria óssea. O tratamento, então, da hipercifose é o mesmo tratamento que eu falei para vocês da escoliose. É o RPG da fisioterapia, é um tipo de terapia um pouco mais especializado para a coluna. Tem a fisioterapia clássica, tem os coletes quando a pessoa tem uma cifose, uma escoliose um pouco mais agravada, porém não é o indicado o melhor tratamento, mas quando não tem como, a curvatura está aumentando muito, o médico pede esse tipo de terapia, tá? De colete. Aí nós temos também o que? A área de vocês, que são os exercícios. Então, pode colocar exercícios físicos para cifose, pode ser feito 2 a 3 vezes por semana. A ideia é o que numa hipercifose, tá? Esqueça esses nomes aqui que está escrito errado. A hipercifose, vocês vão sempre fortalecer as costas. O principal de tudo é fortalecer as costas da pessoa, os romboides, o trapézio. Aí até um pouco durante o dorsal para dar uma puxadinha, mas ele não é tão importante como o romboide e o trapézio. E aí, alongar bastante o peitoral, essa é a ideia principal, tá? Pode ser feita a musculação também. Pode ser feita natação. Natação é bem legal para fazer para pessoas que têm alteração de postura na coluna. Pilates também, que é outra área de vocês, que é muito interessante. E temos a cirurgia, que não é na sua área, que está aqui, mas é a área clínica,
que o médico vai fazer a cirurgia se caso essa cifose ou escoliose estiver muito grande e tá prejudicando os órgãos da pessoa, tá bom? Aqui, então, uma hipercifose grandinha. E aqui arrumando essa hipercifose já. Aqui a hipercifose dele é bem menor do que essas outras aqui, ó. Então, ela foi tá bem melhor já aqui, ó. Estão vendo? Aqui uma cabeça bem anteriorizada também tem alteração. Aqui nós vamos falar sobre o quê? Sobre o celular na vida da pessoa, porque ela faz essa anteriorização da cabeça, tá? Isso não é legal também. E aqui está a referência. Então, hoje a aula foi sobre escoliose e hipercifose. Esqueça que estava escrito hiperlordose aí, por favor. Vou arrumar para colocar direitinho no portal para vocês, tá? Hoje só falei assim, só joguei. Para a semana que vem já vou voltar um pouco mais para os tratamentos dessas patologias na visão de vocês, tá bom? Obrigada, pessoal. Até a semana que vem.